Glória a Jesus. Se você fosse embora agora, você já estaria abençoado, sabia disso? Agora. Mas Deus ainda tem mais ainda tem uma palavra para você ainda, para completar a bênção nesse sábado. Pastor Antônio Eleutério vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus, e você aplauda o Senhor nessa noite. Isso, mais forte, igreja. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem está com fome, dê um glória a Deus. Fome da palavra de Deus, dê glórias ao Deus de Israel nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia. Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Glória a Jesus. Aleluia. Está quente aí, igreja? Por que eu estou suando? O cliente sai suado e abençoado quando está na casa de Deus, amém? Mateus capítulo 8, você escolheu a melhor parte, viu? Você podia estar em qualquer outro lugar, mas aqui é o lugar da bênção. É a Santa Casa de Misericórdia de Jesus. É o pronto-socorro de Jesus. E você veio receber as bênçãos de Deus juntamente comigo nessa noite, amém? Evangelho de São Mateus capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe, Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado já em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará, pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados as minhas ordens, e digo a este vai, e a ele vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que eu seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Eu vou contar até 3, igreja. Vamos ler esse versículo 13, amém? 1, 2 e 3. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Oremos ao Senhor Deus de Israel. Senhor, nós lemos a tua palavra santa nessa noite de sábado, Senhor, nesse último dia da semana, que o Senhor venha preparar nosso coração para receber a tua palavra com alegria, de bom grado, nessa noite. Nos usa pela tua infinita misericórdia para ministrar a tua palavra na autoridade, na ousadia, na humildade, na simplicidade e na direção do teu Espírito Santo. Que haja curas, que haja salvação, libertação, quebrantamento de coração, milagres pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Você pode se assentar, dando glória a Deus, misturado com aleluia.
Atitudes que levam ao milagre, atitudes que levam à cura. Você pode colocar um tema no teu coração, no meu coração, para essa mensagem de sábado, nesta noite. Atitudes que levam à cura, atitudes que levam ao milagre. Nós vemos a história de milagres, o qual Jesus estava realizando, irmão. E descendo Jesus do monte, seguia uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Era uma grande multidão que seguia Jesus, que aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia, pessoas acompanhavam, querendo o seu milagre, querendo a sua bênção, mas nem todos que acompanhavam Jesus recebiam os seus milagres. Porque tinha que fazer algo diferente. Tinha que ter uma atitude diferente. Às vezes nós perguntamos para si mesmo: por que até hoje eu não recebi a minha bênção? Por que até hoje eu não recebi o meu milagre? É porque Jesus está esperando uma atitude diferente, minha e tua, nessa noite. Você crê que nessa noite você vai receber a tua bênção? Erga as tuas mãos e fala: eu acredito que nessa noite eu vou receber o meu milagre. Desceu Jesus do monte e seguiu uma grande multidão, e veio só um leproso e se aproximou dele. Era uma grande multidão e um homem rejeitado pela sociedade, rejeitado pela aquela vizinhança, porque o leproso era rejeitado. Quem chegou perto de Jesus foi somente um leproso, e qual foi a primeira atitude dele? Adorou Jesus. Um leproso, um homem rejeitado, desprezado, afastado, se aproximou de Jesus. A multidão ficou só observando. Como que esse homem vai se aproximar de Jesus? Era porque ele queria fazer uma atitude diferente, porque ele queria receber o milagre dele naquele momento, naquele dia que Jesus tinha descido do monte. Jesus já tinha orado, Jesus já tinha falado com o Pai, desceu, e quando o leproso viu aquilo lá: eu vou fazer alguma coisa diferente. Se aproximou de Jesus, e diz a Bíblia, e adorou Jesus. Primeiro passo, irmão, para eu e você receber o milagre. Quando entramos por essas portas, temos que orar, mas temos que adorar a Deus primeiro. Louvar a Deus primeiro, render graças a Deus, agradecer por uma semana de bênção, pelo um ano, pelos livramentos. Você chega perto de Deus, na presença de Deus, na casa de Deus, não vá direto pedindo as coisas, não vá direto pedindo algo que você precisa. Primeiro faça igual o leproso, se dobre diante de Jesus e comece a adorar. Senhor, obrigado por eu estar vivo. Erga as suas mãos. Obrigado por eu estar com saúde. Obrigado pela minha família, obrigado pelo meu lar, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo alimento, obrigado pela água, obrigado pela luz, obrigado, Senhor, por eu estar respirando esse ar maravilhoso. Obrigado, Senhor. Você começa a adorar. Toda honra, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o desejado de todas as nações, Tu és o renovo, Tu és a restauração. Você começa a adorar a Jesus. Quem veio adorar Jesus nessa noite? Pastor, mas não é nem culto de domingo de adoração. Irmão, é todo culto. Eu e você temos que adorar a Deus. Ergue as suas mãos e comece a falar palavras de agradecimento para Deus nessa noite. Ergue as suas mãos. Obrigado, Senhor. O primeiro passo que o homem fez foi adorar a Deus. Existia uma grande multidão, mas só um leproso adorou Jesus. Adorar é você honrar a Deus, é você reverenciar a Deus, é você cultuar, louvar a Deus. Você presta reverência. Quando você está num culto, escute, e você está em reverência a esse culto, você está adorando a Deus. Quando você vem para um culto a Deus, pode ser no lar, pode ser um culto na praça, na rua, aonde você estiver. Se você está em reverência,
na hora do louvor, em reverência na hora da palavra, em reverência na hora da oração, em reverência na hora da oferta, sem conversar com A, sem conversar com B. Você está atento, você está adorando, porque você está reverenciando a Deus nessa noite. Pega as suas mãos e fala: eu vou prestar reverência ao Deus de Israel, porque eu quero adorá-lo nessa noite. Glorifica ao Senhor. Adorar é reverenciar a Deus. Segunda atitude do homem, chamou Jesus de Senhor. Senhor, se quiser, pode me tornar limpo. Adorou e chamou Jesus de Senhor. Reconhecer que Ele está acima de nós. Reconhecer que Ele tem uma patente maior do que nós. Reconhecer que Ele está no trono. Reconhecer que Ele é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. E quando você chega perto de uma pessoa que é superior a você, você baixa a cabeça, você reverencia: sim, Senhor, meu Senhor. Você presta reverência, você não chama Ele de tu, você não chama Ele de você, você chama Ele de Senhor. Você já viu aqueles filhos que chegam com o pai e falam: para a coroa, pai. Chama o pai de coroa, chama o pai de véi, chama o pai de... Só falta chamar de acabado. Não tem respeito ao pai, não tem respeito à mãe, mas a minha Bíblia diz: honra teu pai, honra seus pais e tua mãe, para que se multiplique os seus dias na vida na terra, se multiplique os teus dias de vida na terra. Se temos que honrar o nosso pai terrestre, imagine o nosso Deus celestial. Ele adorou o leproso, deixando um exemplo para mim e para você. Ele adorou e depois falou: Senhor, Senhor, chame de Senhor Jesus, chame de Senhor Deus, chame de Pai, Papai celestial, Papai do céu, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Tu és o Senhor dos exércitos, Senhor. Ele louvou e também chamou de Senhor. Quem está reverenciando, quem reconhece que Deus está acima de tudo, quem reconhece que Deus é Deus, Deus é Deus e Baal é Baal, o Senhor dos exércitos. Quem reconhece nessa noite, erga as suas mãos e fala: eu reconheço que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Respeitando o nome de Deus. Não fale, não chame Ele de tu, não chame de você. Tem cada hino que tem por aí: tu. Não. Respeite ao teu Deus. Chame de Senhor dos exércitos, reconhecendo nosso Deus como Pai, e que nós somos filhos e servos dele. Outra atitude do homem: adorou, reconheceu o Senhor, chamou de Senhor, e também falou: se quiseres, pode me tornar limpo. Acreditar no poder de Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Tu és o Deus da cura. O Senhor diz na tua palavra: eu sou o Senhor que te sara. Vai recebendo aí quem está enfermo, a cura, a libertação. Alguém que está enfermo e você está orando, vai recebendo aí, pelo poder da palavra. Se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir as portas. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me colocar dentro daquela multinacional. Eu não tenho nem estudo, mas o Senhor tem poder para abrir as portas daquele emprego, da faculdade. O Senhor tem poder para mostrar meu currículo para aquela empresa e colocar na frente do meu currículo, porque o Senhor é o dono das empresas. Se o Senhor quiser, as portas vão se escantalhar, vai abrir, o mar vai se abrir, o Jordão vai se abrir, e se não se abrir, o Senhor faz andar sobre as águas. Você crê no poder de Deus? Fala: eu acredito na palavra de Deus. Se Ele quiser, o milagre vai acontecer. Você quer que aconteça? Então erga as mãos e receba o teu milagre nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Reconheceu que tudo estava no poder de Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Basta o Senhor querer que essa doença no meu corpo vai desaparecer. Você tem que acreditar nisso. Basta o Senhor querer que esse nódulo, essa enfermidade no sangue,
no rins, essa enfermidade na bexiga, essa enfermidade na cabeça, nos olhos, nos ossos, nos nervos, essa enfermidade na pele, no couro cabeludo, vai desaparecer nessa noite em nome de Jesus. Você acredita em milagre? Eu acredito em milagre. Então receba nessa noite. Basta o Senhor querer que o milagre vai acontecer. E o milagre aconteceu. E a Bíblia conta a história também do centurião de Cafarnaum. Atitudes do homem que era uma autoridade, que tinha uma autoridade, era autoridade, tinha homem sujeito à sua servidão. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Irmão, o segredo é chegar junto de Jesus. Chegar perto de Jesus, chegar junto de Jesus. Você lembra daquele 4 homens que levaram um homem paralítico, abriram o telhado e desceram junto de Jesus? Recebeu o milagre, em vez da cama carregar ele carregou a cama nas costas e foi para casa. Quando você chega perto de Jesus, alguma coisa vai acontecer. Quem está frio fica quente. Quem não sentia calor começa a suar igual o pastor Antônio Eleutério. Porque você está perto da unção de Deus, Ele é a unção, Ele é o Deus de milagre. Quando chegou perto de Jesus, se prepare, a tua vida vai mudar. Você viu o que aconteceu na abertura do culto, na tarde da bênção? Pedro e João na porta da igreja, não estava nem dentro. O milagre aconteceu na porta, quando você vem já ligado no culto. Quando você vem já ligado, eu vou louvar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou cantar a Deus, eu vou dar lugar para Deus, eu vou ficar em reverência no culto, eu vou prestar atenção em tudo no culto hoje. Quando você chega na porta, o teu milagre já acontece naquela porta. Lembra? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e anda. O homem foi curado, entrou para dentro do templo depois para louvar a Deus. Você crê que nessa noite você vai continuar louvando a Deus? Erga as tuas mãos e fala, eu vou chegar mais perto de Jesus. O centurião chegou perto dele, um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Irmão, a atitude do centurião, chegou junto de Jesus, não fique de longe, chegue mais perto. Chegue mais perto. Chegue mais perto do pastor. Você não está vendo Jesus, não sentindo Jesus? Chegue mais perto do teu pastor de Jair, pastor Técio. Chegue mais perto. Chegue mais perto porque eles são representantes de Deus aqui na terra. Chegue mais perto do homem de Deus. Encurte o caminho, venha mais perto, porque o milagre vai acontecer. Não fique de longe. Chegue mais perto e fale, o que eu tenho para fazer aqui na igreja? Eu posso ajudar a limpar? Eu posso fazer parte do grupo de senhora, de varão, de criança, de jovem, adolescente? Eu posso fazer parte do grupo de visita? Eu posso fazer parte do grupo de intercessão? Eu posso orar junto com vocês? Chegue mais perto, porque alguma coisa tem para você, que você vai fazer algo para Jesus e o milagre vai acontecer. O centurião chegou perto de Jesus. Quem vai chegar mais perto de Jesus? Erga as tuas mãos e fala, eu vou chegar. E também se humilhou. Homem importante, liderava uma tropa de elite, comandava um grupo de 100 homens altamente treinados e obedientes. Um homem importante, comandava um exército de 100 homens de elite, tropa de elite da época. Mas chegou perto e se humilhou, rogando ao Senhor. Rogando significa, por favor. É você pedir por favor, pedir por socorro. E o interessante não era nem para ele. Não era nem para ele a bênção. Rogando-lhe, pedindo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violento atormentado. Atitudes que levam ao milagre. Se você chegar perto de Jesus, você se humilha,
mesmo tendo uma posição grande. Eu tenho uma patente aqui fora, eu sou da empresa tal, eu sou do serviço tal, eu tenho um anel tal, eu tenho um diploma tal. Não importa, irmão, é bênção para você, mas é importante você chegar perto de Jesus e se humilhar. Se humilhar, rogar: por favor, Senhor, me ajude. Por favor, ajuda o meu vizinho. Por favor, ajuda a minha vizinha. Por favor, ajuda o meu pai, minha mãe, meu patrão. Por favor, rogar é pedir por favor. É você clamar, abrir a boca e pedir por favor. Independente da nossa posição, erga as tuas mãos e fala: eu vou se humilhar perante o Senhor. Eu vou se humilhar e vou pedir o milagre. Eu vou se aproximar, vou se humilhar. Mesmo que a bênção não seja para mim, eu vou se humilhar e pedir por favor, porque o milagre vai acontecer. Você acredita que o milagre vai acontecer? Erga as tuas mãos e dê glória a Deus, misturado com aleluia. Rogar é pedir por favor, suplicar, pedir com insistência para outra pessoa. Com insistência. Perseverar, não largar o anjo. Você viu o hino? Confirmando? Segurou o anjo enquanto não abençoar. Perseverar, insistir. Rogar a Deus enquanto não receber a bênção, não virar as costas, não sair da igreja, porque se você sai da igreja, a prova vai junto com você. Você pensa que a prova vai ficar aqui? Você sai da igreja, a prova vai com você. Agora, se você ficar no lugar que Deus te colocou, Deus vai solucionar o seu problema, a tua causa, no nome de Jesus, porque você está se humilhando, perseverando ao Deus de Israel. Erga as suas mãos e glorifica o Senhor. Outra atitude: crê na palavra de Deus. Crê na palavra de Deus. Dize somente uma palavra: eu vou lá curar você. Aí ele falou: não, Senhor, não precisa não. Não precisa não, eu sei como que é obedecer. Eu sei, eu tenho pessoas a meus cuidados, eu dou ordem, ele vai, ele vem. Não precisa o Senhor ir na minha casa hoje não. Não precisa não, igual o Senhor foi na casa de Zaqueu. Não, Senhor. Não precisa não, diz somente uma palavra, que eu acredito que o milagre vai acontecer. Quando você entra determinado, irmão, em ouvir a palavra de Deus, que é a maior profecia, Deus usa os vasos nos dons espirituais, nos talentos, nos louvores, que são mensagem cantada, mas a palavra de Deus é a maior profecia. E esse homem falou: Senhor, não precisa ir hoje lá não, outro dia o Senhor vai, em outras palavras, mas diz somente uma palavra, que o meu criado vai ser curado lá na minha casa, o meu curado, o meu empregado vai receber o milagre. Você acredita, irmão, que nessa noite aqui, enquanto você está aqui, a palavra de Deus alcança o teu lar, alcança a tua família, alcança teu amigo, tua amiga, teu patrão, tua patroa? Então fale: Senhor, diga somente uma palavra, que eu receba a minha bênção. Erga as tuas mãos, desescusa o braço, irmão. Você não está no cinema não. Erga as tuas mãos e fala: eu acredito nessa palavra. Dê glórias a Deus, dê glórias a Deus. Crê na palavra. Dize somente uma palavra e o meu criado sarará. E acreditava na palavra de Deus, ia obedecer, que Jesus Cristo já ia operar o milagre. Vai. E Jesus falou: vai. Como você acreditou, se coloque de pé. Vai. Como você acreditou, seja feito. E naquela mesma hora, o homem foi curado. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Aleluia. Dê glória a Deus, dê glória a Deus. Você sentiu que Jesus já está abençoando? Você sentiu a graça de Deus, a unção de Deus? Vai, como você acreditou, seja feito. E diz a minha Bíblia, que naquela mesma hora em que ele estava falando com Jesus, aquelas palavras, o rapaz estava sentindo um poder dentro da casa dele, a unção, tocando desde a planta do pé dele até o fio de cabelo. E foi naquela mesma hora o criado foi curado. Irmão, acredite. Acredite na palavra de Deus.
alguma coisa está acontecendo na tua vida, na minha vida, pelo poder da palavra de Deus. Você veio, reverenciou a Deus, não ficou despercebido, não ficou desatento, você ficou louvando, você ficou orando, escreveu o pedido de oração, adorou, acreditou na palavra. Então receba nessa noite, coloca a tua mão no teu coração. Senhor Deus, eu te apresento o teu filho e a tua filha, que nessa noite, meu Deus, reverenciou, meu Deus, nessa noite acreditou, nessa noite acreditou na palavra, que todo o poder está em tuas mãos, te louvou, te chamou de Senhor. Eu profetizo um milagre na vida dele e na vida dela, nessa noite, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. E você aplaude a palavra de Deus.